e às vezes vizinhos seus, que são até engenheiros que poderiam ver, mas também estão com seus afazeres diários e não conseguem ver, né? Está passando todo dia por ali e não está vendo os problemas. Quando você contrata um colega, engenheiro, um arquiteto, esse profissional vai no local, vai olhar detidamente as questões e vai efetivamente descobrir e verificar uma série de pontos que precisam ser cuidados pelo prédio. Como disse o nosso presidente Sidney, especialmente nas edificações mais antigas, nós temos que ter cuidados. Agora, nós temos também, isso naturalmente, né, como todos nós aqui sabemos, existem também problemas de falhas de construção e uma série de outras questões que nós precisamos e é necessário um olho clínico para que se observe esse tipo de problema. Entrando um pouco mais na questão do tema aqui do nosso evento, nós todos já realizamos uma série de eventos, o CAL, o Clube de Engenharia, o CREA, sobre essa questão já debatemos exaustivamente. Mas, especificamente em relação à questão da responsabilidade e das atribuições, esse é um assunto que ainda merece mais discussão e ser melhor maturado. No que se refere aos engenheiros, né, o CREA tem feito seminários procurando discutir, trocar ideias e colocar a opinião do conselho, né, dos conselheiros do CREA. E o que nós entendemos é o seguinte: entre os engenheiros é importante que a gente entenda que o trabalho de autovistoria é um trabalho multidisciplinar. Os engenheiros, eles não têm atribuições em todas as especialidades que são necessárias para se vistoriar um prédio, especialmente edificações maiores, né? Então, nós precisamos do engenheiro civil, que vai olhar os aspectos relacionados à patologia de estruturas e problemas na área hidráulica sanitárias. Nós precisamos do engenheiro eletricista para olhar patologias relacionadas a questões elétricas do prédio, e precisamos também dos engenheiros mecânicos e dos engenheiros de segurança para lidar com questões como, por exemplo, combate a incêndio. Pois não, colega? É o seguinte, engenharia eletricista, quer dizer, a parte de instalação elétrica, engenheiros civis estudavam. Até, tá certo, não sei se hoje estudo, mas na minha época, tá certo, nós tínhamos instalações hidráulicas e elétricas. Quer dizer, então, essa parte de instalação elétricas dos prédios, nós estudávamos. Engenheiro civil. Certo. Quer dizer, então, seria necessário engenheiro eletricista para isso. Olha só, para isso aí eu posso te dizer o seguinte: isso mudou com o tempo, né? Nós que somos mais antigos, você provavelmente também, né? Nós temos o que se chama do decretão, né? Pessoal de até 76, se não me engano. 1977. Pois tem atribuição de lidar com instalações elétricas de baixa tensão, né? E então nós podemos assinar. O que ultrapassa isso, né, o pessoal formado mais recentemente, não tem essa atribuição. Então, isso é a atribuição dos engenheiros eletricistas. Tá? Então, é preciso lembrar, né, que a legislação ela variou com o tempo. E essa questão da engenharia, eu até falo, às vezes, brincando com o pessoal. Por exemplo, médico é médico, advogado é advogado. Mas engenheiro, não, é engenheiro civil, é eletricista, é mecânico, e vai por aí afora. Eu acho que em vez de ficar cada vez mais dividindo as atribuições, nós tínhamos que procurar unir mais isso e, através de cursos, especializações, etc.,
as pessoas procurarem se especializar nas áreas do seu maior interesse. Mesmo porque a tecnologia muda, o trabalho muda, e o importante mesmo é que nós tenhamos formações básicas consistentes e fortes, para que nós possamos mudar de acordo com a mudança do mundo, do trabalho, com a mudança da tecnologia. Com relação, então, à questão de atribuições e responsabilidade, no que se refere à engenharia, eu poderia dizer isso, que no nosso entendimento, esse trabalho é multidisciplinar e ele exige que uma equipe faça o trabalho, especialmente nos casos de edificações maiores. Nós fizemos 3 seminários lá no CREA discutindo essa questão. Nós já tivemos cerca de 2.000 engenheiros que participaram desses seminários, lotou sempre, e tem gente que ainda está na fila de espera para que se faça novamente um 4º seminário, e isso transmitido também pela Web TV. É um assunto que tem causado grande interesse. Eu também andei indo pelo interior agora, recentemente. Existe também um grande interesse no interior. Então nós estamos até prometendo, e nós podemos até tentar fazer alguma coisa em conjunto, já indo nessa linha que nós conversamos, né? Fazendo as regionais do CREA, do CAL, né? Levar essa discussão ao interior. As cidades do interior, ainda em geral, não regulamentaram a lei, né? Mas isso vai acontecer mais dia menos dia, porque essa lei é uma lei estadual. Então você pega cidades como Friburgo, Petrópolis, tem 10.000 edificações cada uma, e algumas delas são cidades antigas que também precisam do mesmo tipo de trabalho, né? Todas aquelas questões que o Sidney comentou, eu estou de acordo, e nós também estamos procurando, no CREA, nós estamos procurando fazer esse trabalho. Nós já tivemos, inclusive, denúncias, e nós, inclusive, já estamos até encaminhando um colega nosso, fazer o quê? Para a comissão de ética, né? Para que a gente possa separar o joio do trigo e permitir que os bons profissionais trabalhem, que a engenharia seja bem vista pela população, né? E que isso não seja visto apenas como uma atividade caça-níquel dos profissionais, né? É uma atividade que está efetivamente promovendo a segurança dos colegas. Nós ainda estamos com uma certa, vamos dizer assim, ainda existem dúvidas sobre a questão dessa lei, né? Então eu até queria comentar, iniciar aqui, falando rapidamente sobre a lei. Falando sobre questão de responsabilidade, o trabalho, segundo a lei, o artigo 1º, os responsáveis pelas edificações, que são os síndicos, né, que são os contratantes, né? E, como todos nós já sabemos, eu não vou ficar chovendo molhado, que essas vistorias, elas têm que ser feitas a cada 5 anos, e que as questões que têm que ser olhadas estão relacionadas à conservação, estabilidade e segurança. Nós andamos observando o seguinte: os grandes problemas que nós temos visto nas autovistorias que estão sendo realizadas, elas estão relacionadas a questões estruturais ou a questões elétricas. Eu vou entrar mais um pouquinho, fazer algumas observações sobre a área estrutural, porque eu sou engenheiro de estruturas, né? E por isso eu sempre trabalhei com os arquitetos, gosto muito de trabalhar com os arquitetos. Comecei minha vida fazendo projetos. Na época, a nossa empresa era Projecton, nós fazíamos projetos para o Oscar Niemeyer, né? Nós fizemos projetos lá para Argélia, Universidade de Constantine, Universidade de Argel, e trabalhamos, por exemplo, com o arquiteto João Figueira Lima, aquele dos CIEPs, né, o Lelé, e vários outros arquitetos importantes.
Então, essa questão do CAL e do CREA, eu espero que aquele primeiro momento, num certo desconforto, ele esteja definitivamente suspenso, né? E nós temos que entender os papéis diferentes que exercem os arquitetos e os engenheiros. E eu já levei a questão que você me colocou para o CREA, né? E, naturalmente, como o sistema é um sistema grande, que tem muitas... tem uma complexidade grande devido aos diferentes profissionais, diferentes especializações profissionais, exige uma discussão, né, bastante grande. Então, esse assunto já está sendo discutido e eu, pessoalmente, sou totalmente a favor que nós façamos essa resolução. Eu acho que vai ser um exemplo, né, de colaboração entre os dois conselhos e isso vai ser bom para todos, tanto para os engenheiros quanto para os arquitetos e principalmente para a sociedade de uma forma geral. Nós sempre trabalhamos em conjunto e a engenharia e a arquitetura brasileira sempre foi de altíssimo nível, né? Nenhum de nós tem dúvida a respeito dessa questão. Nós sempre fomos capazes de fazer belíssimos trabalhos e edificações muito funcionais devido ao trabalho dos arquitetos, e os engenheiros sempre foram capazes de transformar isso também por exemplo, sob o aspecto estrutural, em estruturas estáveis, etc. Existem algumas questões que são importantes. Nessa lei, esse artigo 7º, ele fala que as obras internas nas unidades de condomínio que possam modificar a estrutura existente do prédio deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao responsável pelo prédio. Bom, está saindo agora aqui uma nova norma, obrigado, uma nova norma da ABNT, que já foi citada aqui, que é a NBR 16280, que fala em reforma de edificações. No dia 18 de abril, ele vai estar em vigor, totalmente. E ao contrário do que andou saindo aí na imprensa, as confusões, né? O que me parece que é o grande avanço dessa norma é que ela trata as obras de reforma como qualquer obra com princípio, meio e fim, né? Uma obra que precisa ter um projeto, precisa ter verificação dos diversos impactos que ele provoca no caso. Se é uma obra de reforma, numa edificação, os diversos impactos que ele provoca na edificação ou no seu entorno. E isso precisa ser analisado, planejado, projetado, e tem que ser feita uma obra com planejamento. E aquilo que eu li no jornal, o pessoal falando, não, porque agora, até para você pintar a casa, você precisa de um profissional responsável e tal. Me parece que é um certo exagero, não sei se o Sidney concorda com isso. Eu li a norma aqui, e o que ela fala aqui no seu artigo 4º, requisitos para a gestão da reforma, é o seguinte, no item B, que os serviços de reforma devem atender a um plano formal de diretrizes que contemple a apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno, a análise da incorporadora consultora e do projetista dentro do prazo decadencial, quer dizer, naquele prazo de 5 anos, né? Legal. E após esse prazo, um responsável técnico designado pelo responsável legal deve efetuar a análise. Tá? Então, o responsável legal, o proprietário, né, por exemplo, se for uma unidade habitacional ou síndico, se for uma reforma no condomínio, ele deve exigir um responsável técnico para todas as obras. E essa obra ela tem que ter projeto, ela tem que ter uma execução planejada, ela tem que ter estudo dos impactos, tem que ter tudo que uma obra qualquer deve ter. Isso é uma coisa muito simples, é o óbvio, é o ovo de Colombo, mas não se fazia em 99,99% dos casos. Agora a ABNT vai exigir. Isso não é nenhum absurdo.
Isso é uma evolução, isso é uma prova de que nós estamos andando para frente. Apesar de um certo complexo de vira-lata que nós brasileiros temos, né? Apesar de tudo, eu acredito que nós estamos nós estamos andando para frente. Pelo menos no que se refere à organização da questão dos condomínios e das obras. Por exemplo, existem ainda algumas questões que não estão bem amarradas. Por exemplo, a lei não fala nada referente à edificação. Eu, no outro dia, fui surpreendido por um edital de uma empresa pública que pedia um trabalho que está querendo contratar, fazer um pregão para contratar um trabalho de autovistoria e exigia nesse trabalho um estudo das fundações. Está claro para todos nós, né, e isso é uma coisa que nós vamos ter que colocar na nossa resolução, que as fundações não estão incluídas nesse trabalho de autovistoria. Porque, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente saia escavando toda a Avenida Rio Branco para descobrir como é que são as fundações dos prédios aqui. Né? Já visto que nós não temos projetos e não temos o as-built, como falou o Sidney, desses projetos. Essa foi uma das propostas que nós fizemos lá atrás, que não foi ainda adotada pela Prefeitura. Nós precisamos que nas obras novas sejam feito o as-built, que em meio eletrônico fique disponível para que as futuras obras de reforma façam os seus trabalhos baseados nos projetos as-built. Né? Outro ovo de Colombo, mas que não está adotado no Brasil ainda. Né? Então nós todos temos que trabalhar para isso, para que essas coisas se façam. Porque quando nós vamos fazer trabalhos de autovistoria, ou vamos fazer alguma obra de reforma, ou vamos fazer um retrofit numa edificação, nós verificamos o seguinte: cadê o projeto de estrutura? No máximo, a gente acha o projeto arquitetônico, né, no arquivo da Prefeitura. Mas os demais projetos, não são encontrados em geral. Só por sorte, muita sorte. Teve um síndico que era um cara muito organizado, aquela pessoa realmente diferente e que guardou. Então, nós entendemos o seguinte, que a nossa responsabilidade está relacionada às questões nas vistorias do que nós podemos ver, né, do que um engenheiro, um arquiteto, um profissional com experiência, né, seja capaz de ver. Para isso é importante ter experiência. Tá? Eu sou engenheiro de estruturas, na minha área eu me considero capacitado para olhar e identificar patologias. Nem tudo você consegue ver.